A gente vive em tempos estranhos, né? Em que as mesmas pessoas que pedem soluções autoritárias reclamam que não têm liberdade de expressão. Isso não é só no Brasil, isso está rolando no mundo inteiro. Mas especialmente no Brasil, a liberdade de expressão vai mal. O Brasil apareceu em queda livre num ranking internacional classificado como país de liberdade de expressão restrita. E esse direito à voz, claro, é fundamental para a democracia e está na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU. No Brasil, ele é garantido na nossa Constituição, mas ela tem limites. Ou melhor, traz com ela algumas responsabilidades. Vamos conversar? Quantas vezes uma conversa terminou com alguém dizendo "Ah, mas é a minha opinião e eu posso falar o que eu quero"? E nessa, as pessoas dizem os maiores absurdos em nome da liberdade de expressão. Até onde que vai esse direito? A liberdade de expressão está na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, no artigo 19, definida como a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. E essa declaração inspirou países do mundo inteiro a garantir esse direito. No Brasil, ela aparece no artigo 5 da nossa Constituição. Essa garantia de poder falar sem medo de violência ela é fundamental. Você pode até não concordar com as ideias, mas é importante garantir que as pessoas tenham a liberdade de expressar o que elas pensam. E as palavras, elas carregam um peso, né? Elas têm esse poder de inspirar, começar uma mudança, mas por outro lado também de machucar e ofender muito. Por isso a lei prevê limites e punições para, por exemplo, opiniões racistas, incitação à violência, calúnia e difamação. E esse equilíbrio entre liberdade de expressão e censura acaba sendo um dos grandes dilemas de hoje. Muitos defendem que é preciso uma liberdade de expressão total. Esse movimento é muito forte nos Estados Unidos e tem base nas ideias iluministas do filósofo Voltaire. Esse grupo acredita que no debate, as melhores ideias ganham das piores ideias de qualquer jeito. Isso ajuda a sociedade a evoluir, mas censurar abre uma brecha para que todo mundo perca a liberdade de expressão. O Monark, aquele youtuber polêmico, ficou famoso recentemente por se opor radicalmente a qualquer tipo de restrição à liberdade de expressão. Ele defendia o direito do Bolsonaro de mentir e também o direito das pessoas de xingarem o presidente. Mas nessa, ele chegou a defender numa entrevista a existência de grupos nazistas. Olha só o que ele disse. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. E ele continua. Eu acho que dentro da expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. E aí ele vai ainda mais além e fala. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Depois que ele disse isso, veio uma enxurrada de críticas, inclusive da comunidade judaica e de anunciantes. E o Monark foi afastado do Flow, o podcast do qual ele fazia parte. Ele disse que estava bêbado durante a entrevista e se expressou mal. Mas esse episódio escancarou o dilema. Até onde pode ir a liberdade de expressão? Do outro lado desse debate, você tem pessoas que defendem limites na liberdade de expressão, porque algumas vezes opiniões podem criar situações perigosas. Tem um filósofo chamado Karl Popper que escreveu sobre o paradoxo da tolerância. Ele diz que a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da própria tolerância. Um exemplo disso foi o surgimento do nazismo na Alemanha. O Adolf Hitler chega ao poder em uma Alemanha democrática e implementa um regime ditatorial. Ele chega falando o que quer e tira esse direito das pessoas de falar e extermina os inimigos. E a intolerância matando a tolerância. Karl Popper escreveu isso logo depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, na Alemanha, negar que o Holocausto tenha acontecido é proibido, assim como outras coisas ligadas com o nazismo. Por exemplo, fazer a saudação ao Hitler com o braço estendido é crime. E o mais curioso é que os grupos neonazistas daqui muitas vezes vão para as ruas pedir liberdade de expressão. E com as redes sociais a coisa ficou ainda mais complicada. Cada vez mais as opiniões polêmicas e polarizadas ganham mais espaço, porque elas são as que geram mais engajamento. Elas fazem você passar mais tempo nas redes. É bom para os negócios das plataformas digitais, claro, mas é ruim para a sociedade que depende dessa troca de ideias. E não vamos ser inocentes, né? Dentro das redes também nem todo mundo quer debater. Existem exércitos de trolls e grupos organizados que espalham desinformação e que muitas vezes podem causar tumultos e danos reais às pessoas. Recentemente, as redes sociais começaram a remover conteúdos desse tipo. Foi o que aconteceu com uma live do presidente Jair Bolsonaro removida do Facebook e do YouTube em outubro do ano passado. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados. Estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo ler a matéria. Não vou ler para vocês aqui porque
posso ter problema com a minha live. Eu não quero que caia a live aqui, eu quero dar informações concretas. Essa informação era claramente falsa, mas a polêmica é como lidar com uma situação como essa. Você acha que é importante ter mais censura contra a desinformação ou a liberdade de expressão vem primeiro até em casos como esse? Escreve aqui nos comentários pra gente. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito contra o chamado Gabinete do Ódio, que seria formado por grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Eles são acusados de espalhar fake news e atacar várias pessoas e autoridades. Muitos dos perfis nas redes sociais investigados foram suspensos a pedido do STF. E o TSE também suspendeu o repasse de publicidade das redes sociais para algumas páginas bolsonaristas por divulgarem notícias falsas ligadas às eleições. E recentemente vocês devem ter visto aquela polêmica no Festival Lollapalooza, né? O cara falou que a gente não pode fazer, um amigo do Pedrinho falou, a gente não pode fazer campanha política, mas a gente pode homenagear o Festival Lula, né? Olê, 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 olá, Lula, Lula, diz, oh. O mesmo TSE classificou como propaganda política quando vários cantores se posicionaram no palco politicamente contra o Bolsonaro e a favor do Lula. Muitos artistas e juristas se indignaram e eles acabaram voltando atrás na decisão. Mas isso mostra como o clima está tenso quando o assunto é esse. Muitas organizações internacionais têm alertado que a liberdade de expressão ficou sim mais restrita no Brasil. Mas as mentiras seriam um dos principais motivos que criam esse ambiente de desinformação. É o que diz uma ONG chamada Artigo 19. Ela faz um dos rankings mais conhecidos para medir a liberdade de expressão. E é importante frisar que nesse relatório, países com regimes ditatoriais, tanto de esquerda quanto de direita, aparecem mal na fita. E o Brasil é citado como destaque negativo. Olha só o que eles disseram. Nos últimos 5 anos, o Brasil caiu da posição de ser um dos países com as maiores notas para ser um país em meio a uma crise democrática de liberdade de expressão. Os motivos apontados no relatório são populismo autocrata, desinformação, uma desigualdade aguda e controle tecnológico. E a pandemia só piorou a tendência dos últimos anos. O relatório lembra o fato do presidente Jair Bolsonaro ter dado 1.582 declarações falsas só em 2020. E lembra que as eleições municipais de 2020 foram feitas num ambiente hostil à liberdade de expressão. Na época rolaram inclusive agressões contra políticos e contra jornalistas. Mas e quando as próprias eleições são questionadas? Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump se negou a reconhecer a derrota e disse que as eleições foram fraudadas, mas não apresentou nenhuma prova. E esse impasse culminou na invasão do Capitólio, o parlamento americano, e na morte de 5 pessoas. O presidente Donald Trump teve a conta no Twitter suspensa permanentemente por incitação à violência após as eleições. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro disse que as urnas eletrônicas não eram seguras e iniciou um movimento pela volta do voto impresso. Mas ele não apresentou nenhuma evidência concreta de fraudes nas urnas eletrônicas. Ele trouxe à tona só alguns boatos que já estavam circulando na internet. A defesa de Bolsonaro disse que o presidente estava exercendo a liberdade de expressão dele. Existe um grande receio que um episódio semelhante à invasão do Capitólio aconteça nas eleições desse ano por aqui. Caso role uma suspeita de fraudes, é claro que o tema tem que ser discutido, mas sempre em cima de fatos. Essas teorias da conspiração e acusações vazias têm criado o tal ambiente da desinformação. E como a gente acabou de ver, isso acaba sendo tóxico para a própria liberdade de expressão. Gostou do Vamos Conversar dessa semana? As fontes de pesquisa do vídeo estão aqui embaixo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. Se inscreva no nosso canal e se curtiu, dá um joinha. Até a próxima e usa sua liberdade de expressão de maneira sagaz e responsável. Recebeu uma notícia e ficou na dúvida se é verdade? É melhor não compartilhar, né?